Salve, salve, meus amigos do canal Detetives Vascaínos, muito boa noite a todos. Dia 13 de outubro, segunda-feira, está começando agora mais um Giro no Ar, aquele giro de destaque sobre o Vasco numa semana bem decisiva, numa semana de retomada do futebol, numa partida bem importante, digamos assim, né, que vai aí pontuar os objetivos do Vasco na temporada a partir desta quarta-feira diante do Fortaleza. E aqui, como de costume, eu vou te deixar a par de tudo que vem acontecendo com o Vasco, as definições e as soluções que estão a caminho do Fernando Diniz, se o Verratti vai jogar, se vai jogar o colombiano, como é que está a situação da zaga, quem será o lateral direito do Vasco para essa partida, enfim, tudo que se cogita em termos de possibilidades, porque o Vasco aproveitou bastante essa data FIFA e com certeza vai colocar tudo em prática a partir desta quarta-feira. Então, nesta linguagem aí do jornalismo raiz, aquele jornalismo que você já conhece, a gente vai trazer tudo organizado aqui para você, mas antes aquele pedido de sempre, aquela fortalecida no canal, ó, já larga o dedo aí embaixo no like, compartilha o conteúdo do amigo, venha se juntar a nós nesta plataforma e seja mais um inscrito do canal. E se puder, por que não, hein? Vira um membro e ajude a gente se manter no ar por muito mais tempo. Bom, meus amigos, vamos lá. Vasco e Fortaleza vão travar um duelo muito interessante nesta quarta-feira e o jogo promete muito. Fernando Diniz retornou junto com o Vasco hoje, junto com os jogadores aos treinamentos. Ontem foi dia de folga, como eu já falei, né? O Vasco retornou aos treinamentos hoje e o foco desta preparação foi aprimorar a forma física. Eu tinha falado ontem para vocês, muitos jogadores que precisavam aprimorar a forma física conseguiram, né, nesse meio tempo atingir esse objetivo. Caso do Carlos Cuesta, que vinha aí de uma lesão, o Tietê também, que retornou há pouco tempo, Lucas Piton, o Matheus, né, tanto o Thiago, também o Thiago Mendes, o Matheus, o meio-campo aí, que é o reserva do Coutinho, enfim, meus amigos, muitas situações aí foram acontecendo e nesse treinamento aí destas semanas aí passada, vários jogadores aí conseguiram concretizar os seus objetivos. E nessa semana os coletivos vão se intensificar visando aí a parte tática, a parte de soluções, a parte de definições. Já tinha falado ontem para vocês, né, em relação ao ataque do Vasco, né? O ataque do Vasco talvez seja aí a dorzinha de cabeça do Fernando Diniz, né? Apesar que o sistema defensivo também, né? A gente tem que dizer isso, é uma coisa que vem trazendo uma pulga atrás da orelha do Fernando Diniz, porque o time vem tomando gols muito bobos, né? Então, porém, Carlos Cuesta está de volta, o colombiano está de volta e com isso vai trazer mais solidez defensiva ao time do Fernando Diniz. Por isso há essa preocupação a menos. Porém, óbvio, o sinal de alerta está ligado porque o Vasco da Gama, né, ainda não tem um time totalmente formado lá atrás, tem as questões do lateral direito que ainda está se decidindo, já eu vou entrar nesse assunto. Mas antes vamos nos ater aí em relação ao ataque, né, que é talvez a grande dúvida, né, do Fernando Diniz aí, porque Verratti, o seu capitão, é um cara ali que referência no ataque, referência do seu esquema tático. Fernando Diniz sempre falou isso. Mesmo o argentino não colocando a bola para dentro do gol, ele tem uma posição de destaque na sua parte tática. Só que o Verratti vem a 7 jogos aí numa seca, não vem rendendo o suficiente, vem sendo substituído até mais do que o normal, né? Porque geralmente ele ficava mais tempo em campo. No último saiu inclusive no segundo tempo. E isso está dando aí uma brecha para o colombiano Andrés Gomes entrar no time. Eu já tinha falado isso para vocês ontem, que o Fernando Diniz tinha colocado bastante o Andrés Gomes nos treinamentos, feito ali uma parceria com o Ryan. Não que o Ryan vai jogar centralizado. O Ryan como se fosse um falso 9, vindo ali de trás, um grande rodízio ali na frente, mas com o Andrés Gomes
principalmente pontuando mais pelo setor direito. Isso porque ainda há essa dúvida na lateral direita. E com a entrada do colombiano por ali, fortaleceria também aquele setor ofensivo. Bom, então as cartas estão na mesa. Hoje tem grandes possibilidades realmente do colombiano entrar no time titular a partir de quarta-feira com o Verratti indo para o banco. Por quê? Porque é um jogo que o Vasco vai precisar ter mobilidade no ataque, vai precisar contra-atacar com eficiência. E isso vem pesando nas escolhas do Fernando Diniz para essa partida. O Verratti já é um cara mais que segura o ataque, um cara mais centralizado, torna o ataque ali um pouquinho mais lento. E isso para o time do Fortaleza pode ser uma coisa benéfica. O Vasco colocando jogadores rápidos ali, com certeza vai criar uma blitz na área do time do Fortaleza. Então, isso é uma coisa que vem sendo amadurecida, vem sendo pensada. Amanhã, né, é o último treino pronto antes da viagem lá para Fortaleza, que é quarta-feira o jogo. E com certeza teremos esta definição. Verratti ou Andrés Gomes? Olha, façam suas apostas, porque a situação hoje está muito mais propensa para o colombiano. Mas se tratando de Fernando Diniz, né, meus amigos, as coisas podem acontecer aí quando a gente menos imagina. Bom, então como eu falei, com essa decisão no ataque, a situação agora vai para o sistema defensivo, que também não deixa de ser uma dor de cabeça, como eu já falei agora, do Fernando Diniz. Isso porque a equipe vem tomando muitos gols neste segundo turno. Vem fazendo muitos, mas vem também tomando muitos. Então são aí pulga atrás da orelha de maneira diferente. O ataque vem funcionando, mas um jogador não vem funcionando. Só que o sistema defensivo vem falhando aí direto. Troca jogador e vem sempre acontecendo isso. Só que hoje o Cuesta já está aí, vai jogar, vai para o jogo. É um jogador que vai voltar aí na quarta-feira e com isso vai dar aí uma solidez maior. É o que se confia à comissão técnica. Já tem o Barros ali. A dúvida que fica, talvez no meio campo ali, se vai ser mantido o Tietê, se vai ser mantido o Hugo Moura. Isso também é uma dúvida que assola esta situação. Hoje a gente não pode bater no martelo, por quê? Por conta da condição da lateral direita, aí que eu queria chegar. Por quê? Pumita e Paulo Henrique são jogadores que o Vasco fez uma programação especial para trazê-los. Eles que jogam. O Pumita jogou hoje com a seleção uruguaia. O Paulo Henrique vai jogar amanhã, inclusive será titular da seleção brasileira contra o Japão. Então, meus amigos, o que acontece? Esses dois jogadores não treinaram com a equipe, vêm cansado, vêm com viagens desgastantes. Então o Fernando Diniz ainda não bateu o martelo em relação a isso. Se vai colocar uma improvisação no início e colocar um desses dois jogadores no segundo tempo, né, o Pumita ou o Paulo Henrique, ou se vai de cara lançar um deles logo de início. E hoje, caso se decida lançar um deles dentro do início, provavelmente seria o Pumita Rodrigues, porque o Pumita Rodrigues jogou hoje, está muito mais cansado, né? Vai fazer uma viagem cansativa também, vai chegar na quarta-feira, porém ele não vem de um jogo como o Paulo Henrique. Paulo Henrique vai jogar amanhã e vai chegar quase praticamente no início da noite do dia do jogo do Vasco. Então é uma situação bem complicada. Não acredito que ele vai assim ser colocado para partir. Talvez vai ser relacionado, mas não aí pela titularidade. E com isso o Pumita ganha uma grande chance de começar jogando entre um dos dois. Então hoje o cenário é esse, é um cenário de incerteza, de dúvida na lateral direita, no ataque e na zaga ali tudo ok. Então com isso o Fernando Diniz vai tentando ensaiar aí as suas soluções, a sua busca pela melhor formação para essa partida contra a equipe do Fortaleza. Não sei, gostaria da sua opinião. E aí, você colocaria o Pumita logo de início, improvisaria alguém ali, talvez o Tietê, botaria o Pumita no segundo tempo, arriscaria o Paulo Henrique, mesmo cansado, enfim, são situações muito pensadas. E lá no ataque, sua preferência, Verratti ou o colombiano Andrés Gomes? Façam suas apostas. Bom, meus amigos, hoje esse é o giro que eu trago para vocês em relação a esse treino de hoje, em relação aos treinos do início da semana. Amanhã, ó,
tudo mastigadinho para você, com as definições de Vasco e Fortaleza para o jogo de quarta. A você, meu muito obrigado, um grande abraço e até amanhã.